Que Deus abençoe, que Deus ajude, que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração, na tua vida, que o Senhor Jesus possa sempre dar essa coragem à tua família, à sua pessoa, para você conduzir o rebanho, conduzir a família e muita prosperidade. Meu agradecimento primeiramente a Deus e a você que tem realmente tem as dificuldades, a gente sabe que sim, de você acompanhar o canal, de estar junto aí, ouvindo a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus possa te fortalecer em nome do Senhor Jesus. Sabemos que nós estamos tem muita dificuldade em todos os lugares, a gente sabe que sim, mas nós temos um objetivo, é olhar só para Jesus e dá tudo certo. O apóstolo Paulo esteve na carta a Timóteo, ele teve essa certeza e dando coragem que aquele jovem evangelista ele pudesse enfrentar os obstáculos, porque Paulo sabia que existia ao seu redor muita oposição, porque ele não queria que o evangelho se estendesse ou fosse avante. Mas nós podemos colocar sim que Deus está no controle. Você pode se inscrever no meu canal, muito obrigado, você que é inscrito, e aquele que está se pretendendo se inscrever aí, vou te dar para dar a continuidade desse trabalho. E nós vamos falar vários assuntos que é muito importante, assunto que você vê e possa imaginar da Bíblia, né? Uns gostam, às vezes, muito bom, Deus abençoe. E assim mesmo, a palavra de Deus, ele penetra, ele fala nos corações. É a carta escrita em 2 Timóteo, do capítulo 2, a partir do primeiro versículo em diante. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque de mim, entre muitos testemunhas, ouviste e confiaste homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinares os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de se agradar àquele que o alistou para a guerra. Se alguém também militasse, não é coroado, se não militasse legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Essa palavra que nós podemos ver através da carta, 2 Timóteo, do capítulo 2 e diante. O apóstolo Paulo, um homem, um líder, que ele estava vendo a situação do crescimento da igreja, e ele viu que o Timóteo, aquele jovem, que estava enfrentando muitos obstáculos da sua vida, e ele sabia que o evangelho, Paulo já tinha certeza que ele era um homem que, embora que antes de ele seguir a Jesus, era um fariseu, era um perseguidor da igreja. Encontramos lá no livro de Atos, capítulo 9, você encontra mais adiante, vê que o Paulo, que era o Saulo, ele foi criado com Gamaliel, um dos homens doutorado, o homem mais ensinador que existia na época, mas Paulo ele estava ali, foi ensinado por ele. Paulo ele tinha conhecimento sobre a palavra também, mas ele guardava pela lei. Ele não conhecia ainda ao Senhor Jesus. E ele enfrentou as barreiras e as dificuldades, mas quando ele viu Timóteo, que esse jovem, o evangelista, enfrentou dificuldade, ele disse que tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele disse assim, olha, você tem que estar fortalecido na graça. E o que de mim, entre muita testemunha, ouviste que confia aos homens fiéis que sejam idôneos para que também ensinares aos outros. Ele disse, você tem que amadurecer. Você sabe que você que exerce o cargo ministerial, que nem Timóteo, ele disse assim, você tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa que possa ter um amadurecimento. Você não pode, qualquer coisa, vendaval que aparecer, você não vai desistir daquilo que está aparecendo contra você. Ele tinha uma certeza e uma convicção, porque um bom soldado de Cristo, ele disse que você é um bom soldado de Cristo, e um bom soldado não se embaraça com as coisas desta vida. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que os alistou para a guerra. Quer dizer,
Não pode se embaraçar aquele que é alistado para enfrentar a dificuldade. E quem foi que alistou você? Foi o próprio Jesus que alistou para enfrentar os obstáculos. Você tem que saber que o amadurecimento espiritual é muito importante. Você enfrentar os obstáculos, você saber as guerras que existem, o que cerca você na sua jornada. Por isso, à medida que Timóteo ele pregava, ensinava, enfrentaria sofrimento, mas teria o que seria capaz de suportá-lo. Paulo utilizou-se e comparando como bom soldado para enfrentar e ter um bom resultado e ter coragem de enfrentar os seus próprios inimigos. Então, coragem que Deus falando aos nossos corações aqui através desse canal é que você não pode ficar uma pessoa desanimada. Você tem que ter coragem, você enfrenta vários tipos de oposição na sua jornada, na sua vida. Você aí, amigo, que você gosta de ler, tem pessoas que ele gosta de ler a Bíblia, ele gosta de examinar a palavra do Senhor, e ele gosta de Jesus também. Ele ama o Senhor Jesus. Nós encontramos personagens da Bíblia, muitas pessoas que ele começou a ouvir Jesus e se agradou da palavra de Jesus. Mas só que podemos encontrar fortaleza espiritual. Você tem que ser fortalecido da graça do Senhor Jesus Cristo. Não pode se embaraçar com o negócio desta vida, porque aquele que o alistou foi o próprio Jesus para você enfrentar os obstáculos. Existem os obstáculos na sua cidade, tanto grande como pequena, como cidade média, depende dos lugares que você está, ou aonde você está aí fazendo um grande trabalho. Você vai para Josias, com certeza vai ter oposição e obstáculos. Por quê? Porque o próprio inimigo de Deus, que é o diabo, ele não aceita isso. Mas a palavra de Deus é penetrante, é fiel. E nós podemos encontrar que Isaías, no capítulo 55:4, dizeis aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá como vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Deus, ele veio, diz a Bíblia, como vingança. Aqueles que é oposição contra Deus, você está entendendo bem. Pessoa que se levanta contra Deus, que blasfema contra Deus, que dá crítica contra Deus. E ele vem como vingança, o próprio Deus, mas salvará aquele que estão realmente fazendo algo importante para Deus. A constância ao suportar as dificuldades. Você é constante. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: você seja constante, meu filho. Não se embarace com as críticas que existem, com a dificuldade que aparece. Você está falando de Jesus, que é o maior que existe em todas as nações. Não existe outro que seja maior do que Jesus, o soberano Deus. O próprio Jesus, ele dá essa direção de nós falar a respeito dele, da palavra do Senhor Jesus. Por isso que nós podemos colocar que Mateus, o próprio Jesus tinha falado, 10:22, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim e será salvo. Então será o que? Odiado de todas as nações, por causa do nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então qual é o maior obstáculo que você enfrenta? Paulo enfrentou dificuldade dentro da igreja, você sabe disso. A pessoa lê a história da Bíblia, vê a carta em 1 Coríntios, vê também as cartas e vê que o apóstolo Paulo, ele enfrentou dificuldade. Não somente ele, mas todos os discípulos, lá no livro de Atos, capítulo 12, e conta também as maiores perseguições que existiam na época. A pessoa foi morta, outro foi preso. Então, essa dificuldade que você enfrenta, e os obstáculos aí que você enfrenta, as barreiras que quer, a tempestade que quer lhe atingir, lhe abafar, como diz, você não pode parar, você tem que ir em frente, porque a palavra de Deus que nós seremos
desprezado, escanteado por causa do Evangelho, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta as provações, porque depois de ter passado nas provas receberá a coroa da vida. Então você passa por provações, dificuldade, luta e guerra, tempestade, mas depois você recebe a coroa da vida. E essa coroa da vida, quem vai lhe dar essa coroa? A sua pessoa é o próprio Jesus que está falando contigo agora através da palavra. Ele vai te dar a tua recompensa, aquilo que você está precisando. Você não enfrenta um trabalho, um obstáculo que existe na sua vida, ou uma tarefa sem ver tempestade. Tudo que você faz vem uma tempestade, e principalmente quando você divulga o nome de Jesus, que Jesus é soberano, e esse nome que nós estamos anunciando justamente com você, meu amigo aí, você católico aí que está sempre acompanhando o canal. Deus abençoe a sua família, Deus ajuda a sua casa, Deus possa lhe fortalecer, assim que você possa sempre guardar a palavra do coração, que sabe que você pode até tomar uma decisão. Meu amigo, minha irmã, você que aí está fazendo o trabalho de missões, trabalho missionário, pregando a palavra e anunciando e visitando as pessoas, meu irmão aí, você que está fazendo o trabalho de missionário como pastor aí, Deus ajude em todos aqueles que estão envolvidos no trabalho, que é muito importante. Não veja e não olhe para os obstáculos que existem, que você fica para trás, mas diz a Bíblia que tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sofre, pois, comigo, versículo 2, carta 2 Timóteo 2, e sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Você sofrer por Jesus. Tem pessoas que sofrem por outras pessoas e grita na rua e faz propaganda e vai para todo canto, e até quando uma pessoa que ele gosta e vê, que está lá no mundão, acaba para cá de morrer. E eu estou falando do amor de Jesus, que nós estamos falando aqui. Sofrer por Jesus é viver a vida para o Mestre. Quando a palavra nos fala também, a coisa interessante, que Timóteo, ele tinha que realmente ter coragem de fazer, enfrentar os fariseus. Por que enfrentar os fariseus? Porque, às vezes, todas as pessoas, às vezes, ele tem medo. Medo, ele pode ser contratado ou pode ser feito com uma covardia. Eu vou para trás, eu não vou enfrentar. Não tenha medo. E a Bíblia nos fala sobre isso aí. Jesus falou que até o próprio homem de Deus que falou e disse: aquele que não tiver coragem, volte, desista. Nós encontramos que algumas pessoas desistiram, até o próprio Jesus pregando desistiram também de seguir a Jesus, mas medo é um fracasso. Você não pode ficar com medo, qualquer coisa, não, eu não estou com medo. Enfrente, a realidade é isso aí. Deus está falando através da palavra, você deve enfrentar, não tenha medo não. Medo é uma derrota na vida da pessoa. Você não pode se sentir derrotado. Você tem que enfrentar. Jesus enfrentou fariseu, saduceu, e fariseu, homens ruins, perverso. João Batista teve coragem, chamou pessoas até de serpente. Você vê na Bíblia de serpente, e se arrependa. Homens que Deus levantou, teve coragem de enfrentar os obstáculos que existiam na vida dele. E você não pode desistir. Deus entregou tarefa nas suas mãos para você fazer. Essa tarefa que Deus entregou, você tem que ter coragem. Então, medo é um fruto negativo. O medo, você não pode ter medo. Uma pessoa que ele realmente tem convicção que Deus realmente está com ele, que quando vir o medo em você, você repreenda: não, eu vou enfrentar, não tenha medo,
você não tenha medo dos trabalhos que você faz, não tenha medo dos fariseus, não tenha medo dos hipócritas, não tenha medo dos camarões, como diz, não tenha medo, enfrente com o poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus já se dá uma transformação na vida da pessoa. Então você não pode ter medo, o medo traz do que? Uma derrota, que poderia até gerar uma vitória na vida da pessoa. Mas a pessoa tem medo, traz uma derrota para ele acabou-se, desiste. Enquanto as pessoas, ele tem tanto medo que ele entra até em dificuldade de depressão. Que depressão não é do diabo não, de jeito nenhum. É ver o medo da vida da pessoa. Às vezes perdeu alguma coisa, quer enfrentar os obstáculos, uma luta, uma guerra que vem sobre ele, e ele agora está se entregando às armas. Você não pode ser assim. Você está aí enfrentando dificuldade, Deus vai te dar livramento. Deus vai suprir a sua necessidade. Deus vai dar tudo que você precisa e você vai ser vitorioso ou vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Ousadia vence o medo. Com ousadia você vence o medo. Não tenha medo. Deus falando pela palavra aqui e disse: ó Timóteo, meu filho, te fortifica na graça que é em Cristo Jesus. Sofre comigo, bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que os alistou para a guerra. Não se embarace com nada. Faça o trabalho daquilo que está em suas mãos. Você pode dizer assim: olha, eu estou pretendendo colocar uma empresa, um comércio, fazer uma coisa, e eu estou com medo. Não tenha medo, faça os seus projetos, faça os seus cálculos direitinho, que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. E Deus, o que faz a pessoa ter muito prejuízo na vida, sabe o que é? É o medo. O medo traz confusão na mente, o medo traz a pessoa desistir, entregar o léu, como diz, entregar as forças ao inimigo, mas não entregue. Deus está dizendo para você agora: não entregue as tuas forças ao inimigo. Por quê? Porque Deus quer nos usar para sermos vitoriosos. Deus quer usar nós para ser vitorioso. É o exemplo de Elias. Venceu tudo, correu, ficou na caverna escondido. E o Eliseu, quando viu seus inimigos arrodeando ele, e o jovem disse assim: olha, ele está arrodeando muito inimigo para nos destruir. E Eliseu disse: abre os olhos, Deus, desse jovem aí. E ele viu que estava com Eliseu, era carro de fogo, arrodeando Eliseu e protegendo. O maior que está com nós, que está com ele. Então a palavra de Eliseu ali naquele momento foi uma palavra diretamente da convicção que Deus estava com ele. E voltando um pouco aqui, o Elias venceu os obstáculos, Deus cuidou dele, deu carne, levou o corvo para dar carne a ele, deu água a ele, tudo, Deus não deixou, faltou nada para ele, embora do deserto, mas era um homem mas lá na caverna queria desistir, queria entrar numa depressão. Foi preciso o próprio Deus falar com ele: quem faz aí, Elias? Senhor, estou aqui, mataram os profetas lá, somente eu escapei, estou aqui e eu vou morrer também. Não. Tem 7.000 homens lá em Israel que não se prostraram a Baal, que é sincero, que está ainda me servindo. Olha, nem todas as pessoas que você possa imaginar são pessoas que a pessoa, às vezes, que não é um derrotado. Não, você não é derrotado nem derrotada. Você quer estar na sua casa aí, que está olhando, ouvindo agora a mensagem da parte de Deus. Deus está contigo. Tenha coragem e não tenha medo. Não desista dos projetos que Deus tem na sua vida, mas diga: Senhor, eu vou ter coragem de enfrentar os obstáculos. Por isso a carta a Timóteo é interessante, que o apóstolo Paulo tinha muito cuidado nele e disse: olha, você vai enfrentar, mas se alguém também militar, não é coroado se não militar legitimamente. Que ele diz assim: você desistir, você não é coroado. Mas quando você prosseguir,
você recebe a coroa da glória. Que o próprio Jesus falando para você que você recebe. Então fica na bênção aí, nesse momento, fica na dispensação da graça de Deus. Faça o trabalho. Você olha, ninguém faz um trabalho para Deus que não vier uma dificuldade. Vem sim. Tudo que você fazer, quando envolve o nome de Deus, vem dificuldade. Mas é nessa dificuldade que Deus está falando através da palavra que Ele está com você. E a palavra de Deus é assim. A Bíblia diz que nós vamos semear a semente que é a palavra. E Deus é que dá o crescimento através da palavra. Então vamos orar por sua família, orar por você. Você que está talvez enfrentando, meu amigo, você aí que está com seus projetos aí, está com medo às vezes, mas será? Coloca Jesus na frente que vai dar tudo certo e lança sobre os teus projetos que Deus, Ele sabe trabalhar no teu viver, que a paz do Senhor Jesus possa permanecer contigo, permanecer na tua vida, na tua família. Ergue a cabeça, nunca diga, o negócio está dando errado, eu vou desistir. Não desista. Se for coisa boa, não desista. Se for melhoramento, não desista, porque vai dar tudo certo. Que Deus, Ele está no controle de toda a situação. Ô Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que o bom soldado não se embaraça com as coisas desta vida, que se embaraçar com qualquer coisa, você desiste de tudo. Oremos, Senhor nosso Deus, na tua presença. Meu Deus, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Nós sabemos que existem pessoas que estão fazendo algo importante, pessoas com seus projetos na vida, pessoas que querem avançar espiritual e também material, mas existe, ver que aparece o medo e os obstáculos, e aparece a oposição, pessoas que realmente vêm para dar as suas opiniões erradas para desistir, mas dá ânimo a essa pessoa, fortalece, Senhor, e dá graça, e ajuda que possa vencer todos os obstáculos, meu Deus, na tua presença, essa família, esse senhor, senhora, jovem ou adolescente, ou todos que estão envolvidos, ancião que está com os seus projetos na mão, talvez, com os trabalhos, o papel feito para fazer os projetos, está com medo, como vai ser? Mas a tua palavra nos diz que tu supre toda a necessidade, e eu acredito pela palavra, Senhor, em teu nome, ó Deus, para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe e que o Senhor Jesus te ajude e que nós podemos realmente permanecer. Que esse canal aí, que é um canal de bênção na tua casa, que muitas bênçãos vai acontecer com certeza através da oração, da palavra e também do jejum durante a semana que nós fazemos por você e toda nossa família. Amém. Que Deus ajude.